Gente, como vocês são bonitos, hein? Glória a Deus, olha só, louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe. Gente, hoje eu acordei às 2:30 da manhã. Às 2:30 estava lá eu dormindo tranquilão, de repente, tuf, acorda rapaz. Daí eu acordei e eu sabia que era Deus. E eis que Deus chegou e deu aquela mexida, eu falei, puxa Deus, mas você dorme? Assim, você dorme? E ele olhou para mim e falou assim, não, eu não durmo. E eu quero falar com você. Levanta, rapaz. E lá fui eu, às 2:30 da manhã, ter um tempo com ele. E ele começou a trabalhar no meu coração em relação a algumas coisas que eu gostaria de dividir com vocês, amém? Deus ele é perito, né, em mudar todos os scripts, né, Sabrina? Quando você estava falando sobre uma luz no túnel, quando você estava falando do Deus que sustenta os nossos corações, aquele Deus que se move como se fosse uma lâmpada, que é luz para o caminho, que é luz para as rotas. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Ele vai iluminar o caminho dos seus, amém? E depois a menina vai ter que me trazer os papéis aqui que eu acho que eu vou precisar. E quando você estava falando algo, Sabrina, sobre o Deus que segura os nossos corações, que para tudo para segurar o seu coração, o meu coração, obrigado. Eu me lembrei de uma coisa. Quando você falou da morte do bebê, da perda do bebê, eu me lembrei de um testemunho que uma vez um missionário da Jocum contou para mim. Ele chegou uma vez para mim e falou que ele perdeu um filho com 9 meses de idade. 9 meses. A criança deu um problema durante o parto e o menino foi embora. E diz que ele ficou nessa situação, chegou diante de Deus e falou para Deus, por que Deus? Eu só quero saber uma coisa. Só quero saber uma coisa. Por que Deus? Por quê? E Deus não respondia, e ele naquela dificuldade interior, ele chegou para Deus e falou assim, Deus, eu sou seu filho, eu sou missionário, Deus. Deus, eu sou missionário. Lembra, Deus? Por quê? E Deus não respondia para ele. Até que um dia Deus chegou e falou para ele assim, eu te honrei. Como assim você me honrou, Deus? Como assim? Eu perdi um filho, você lembra? Ele falou assim, eu te dei a honra de ter dado um filho que não pecou para mim. Ele foi como Enoque. Enoque era um homem que andava com Deus, e ele andava tanto com Deus, que Deus o amou ao ponto de o tomar para si, e Enoque já não era. Então ele falou assim, eu o amei, e eu o tomei para mim. Cara, quando esse cara contou essa história, eu falei assim, essa é a história do Filho de Deus, do Filho que é escondido debaixo das mãos daquele que para o universo. E aquele missionário chegou e falou para mim assim, ele não precisou falar mais nada, porque Deus o amou, o tomou para si, e foi o Enoque, Sabe, nesse tempo, ontem a Grace perdeu o pai dela, Graça, queria te falar uma coisa. Deus tem tomado muitos Enoques. Deus tem levado para si muitos Enoques, porque Deus os tem amado tanto, que Deus não se aguenta, Deus vai lá e os toma para si. Amém? Então essa é a porção na terra dos viventes. De ter um Deus que vai te encontrar nos vales, que vai te encontrar nas subidas e nas descidas. Eu falei que eu ia gravar, e acabei esquecendo de gravar, Gerson Orelhudão. Eu preciso gravar porque eu sei que vai ser tudo diferente. Então, é o Deus que está com você
É o Deus que vai te encontrar nos becos da vida, é o Deus que vai te encontrar na caminhada, é o Deus que vai te encontrar na rota. É o Deus do fogo, é o Deus da presença, é o Deus da aliança. É aquele cara que disse assim, cara, não tem jeito, cara. Não tem jeito de você escapar de mim, você nunca vai escapar de mim, sabe por quê? Porque ainda que você quisesse, eu te chamei primeiro, cara. Sabe que isso? Descobriram, a live do Júnior falou um negócio tão precioso. Ele estava falando da live das lágrimas, que uma cientista, que a Sabrina tinha passado para ele, que uma cientista fez uns testes sobre as lágrimas, e para ver, né, como que eram essas lágrimas. E ela descobriu que as suas lágrimas são lágrimas únicas. Tal qual a sua íris é única, tal qual a sua digital, meu filho não tem mais nem digital num dedo de tanto jogar, gente. Tal qual a sua digital é única, as suas lágrimas também são únicas. Uau, esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. Acontece, gente, que Deus, Ele é tão top, mas tão top. Sabe aquele Deus que Ele te conhece quando você está nas encruzilhadas da vida? Que Ele sabe nas angústias, que Ele sabe as angústias da perda, que Ele sabe as angústias da alegria, do choro da alegria, mas o choro da tristeza, do choro do arrependimento, do choro interior. Ele sabe, Ele te busca, porque Ele é um Deus de presença, mas a presença dEle é manifesta em fogo. Amém? Eu queria ler um texto com vocês que Deus me deu essa manhã. Eu falei, Deus, essa manhã, Deus, eu estou com a palavra preparada. E Ele falou assim, pega esse texto. Aleluias, glória a Deus. Vamos lá. Levíticos 6, de 12 a 13. Levíticos 6, de 12 a 13. Está escrito assim, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Ele não deve ser apagado. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará a lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre essa lenha a gordura das ofertas pacíficas. E lá no versículo 13 ele diz, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Cara, não tem jeito. O teu Deus, o meu Deus, é um Deus do fogo. É Deus de fogo, cara. Ele não se intitulou assim, eu sou um Deus, sei lá, do mover das terras. Ele se manifesta de muitas formas, mas uma das formas que ele mais se manifesta é em fogo. Sabe quando você está ali, às vezes no seu lugar, ou você está na sua casa e você começa a buscar a Deus e começa aquele calorzão por dentro, assim? Você já sentiu isso? Cara, você precisa sentir isso, cara. Começa aquela chapação, assim, aquele calor, e você fala assim, ele está vindo, cara. Ele está vindo, cara. É ele, cara. É ele. E você começa a ferver por dentro, você começa a ferver por algo maior, por um encontro com Deus que se manifesta através do fogo. E você só chega para Deus e fala assim, cara, eu quero o altar. Eu quero o altar. Eu quero que hoje você sinta cheiro de carne queimada. E a carne, o churrasquinho, você e eu. Eu quero ser tostado. Eu quero me oferecer para ti. E eu sei que chegando perto do seu fogo, muitas vezes eu vou ser chamuscado, mas que queime, que torre, porque eu preciso do seu fogo. É uma questão, eu não sei, gente, evangelho para mim é uma questão de paixão. Para mim, Jesus é uma questão de paixão, não tem outra palavra para mim. Eu poderia usar uma outra palavra, mas para mim só tem uma, é paixão, cara, é paixão. Porque quando você começa a olhar para Ele, quando você começa a descobrir quem Ele é, você começa a torrar por dentro, você começa a torrar de paixão. Começa a acontecer umas coisas esquisitas com você.
Começa a acontecer umas coisas estranhas com você e você fala assim, de onde está vindo isso? Como que isso? Como que é isso? Como que está acontecendo isso? Eu não sei identificar muito bem de onde está vindo isso, eu só sei uma coisa, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais porque eu sei que Ele está presente. Eu quero mais porque eu sei que Ele é um Deus galardoador. Eu quero mais porque eu sei que da onde Ele está, Ele não se aguenta. Ele começa a jorrar e brotar para fora. E Ele fala, quer filho? Toma. Quer filho? Toma. Toma do fogo. Toma da presença. Toma do desespero por mim. Toma do desespero por mim. E quando você vai se dando conta, você vai se tornando uma pessoa completamente desesperada. Você vai se tornando uma pessoa apaixonada. Você vai se tornando uma pessoa que você perde o controle. Perder o controle pela presença do amado. Você vai entendendo que você, não estou falando só de mim, estou falando de nós. Você vai ser incluído nos projetos dele, porque Ele te amou primeiro. E porque Ele deu uma palavra acerca de você. E Ele diz, cara, não tem, cara, não tem. Eu gosto muito de lembrar essa palavra. Ainda que o teu pai, cara, que a tua mãe te abandonasse, todavia não me esquecerei de você, cara. Sabe que isso, cara? Meu pai não está aqui, teu pai não está aqui. Não estão mais. Mas ainda que o teu pai, a tua mãe te abandonasse, cara, eu não me esquecerei de você. Eu não esquecerei de dar a mão para você, porque eu sou fiel, eu não me aguento. Eu quando olho para você, eu não me aguento. Eu não me aguento. Esse é o Deus que eu persigo, esse é o Deus que eu quero para a minha vida. Você o quer? Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Um Deus que se manifesta em fogo. Eu achei muito interessante que quando Moisés se deparou com aquela sarça ardente, nós conhecemos esse texto, é um texto que Moisés está ali no deserto e de repente no deserto, aquele deserto tão, um lugar ruim, um lugar não era legal, mas naquele deserto ali as coisas entravam em combustão, muitas delas, muito quente, era até normal eles verem algumas coisas, mas não ver algo que entrava em combustão e não queimava. Não ver um fogo que falava. Gente, aquele fogo falou com Moisés. O fogo fala, gente. O fogo fala. E é por isso que nós temos que estar atento à voz dele. O fogo fala. O Deus que se manifestou na sarça através do fogo. O Deus que se manifestou como coluna de fogo diante de Israel, iluminando o caminho deles para que eles fossem iluminados naquele caminho. O Deus que fez com que as ofertas num altar ali, quando Elias fez ali um altar para Deus, juntou as pedras, colocou em ordem aquele altar, fossem consumidos em fogo. O Deus que fez com que línguas de fogo fossem manifestas quando o Espírito Santo veio se manifestar. Esse Deus, e o mesmo Deus, que quando os discípulos estavam andando no caminho de Emaús, e quando ele estava ali do lado e os discípulos não o reconheceram, e ele se ausentou dos discípulos, os discípulos perceberam que era ele e falavam, não queimava o nosso coração quando ele nos falava, porque ele é fogo, cara. Ele é fogo, ele é muito fogo, ele é muito fogo, ele é fogo. E o Deus que lá em Apocalipse, esse Deus que está presente desde o Gênesis, que te acompanha e que vai fechar com você, que vai estar com você até o final, porque Ele é alfa e Ele é ômega, Ele está desde o início e vai estar com você lá no final, e lá no final Ele se manifesta como aquele que tem olhos de fogo. Cara, eu só quero saber uma coisa aqui. Aonde estão os filhos do leão aqui? Solta o leão que está dentro de você, amado. Solta o leão que está dentro de você. Sabe, João Batista chegou um dia e falou assim, eu vos batizo com água, mas está vindo um aí, que é muito mais poderoso do que eu, que vai batizar vocês, cara, com fogo. Vai batizar vocês com fogo da presença.
com o fogo do desejo. Quando você vai se dar por si, você vai estar chorando. Júnior, eu me perguntei outro dia, por que eu estava chorando tanto? Falei com a Kátia. Falei, não é possível o que está acontecendo, por que eu estou chorando tanto? Eu falei assim, cara, eu sou de uma geração, eu sou mais velho, eu sou de uma geração que Conan o Bárbaro andava por aí. Cara, pô, Rambo era o mínimo, né, cara? Tipo, Exterminador do Futuro, tal, brigando com Alien, até, cara, esse tipo de coisa. Eu falei assim, cara, eu sou de uma geração que não se derramava lágrimas. Por que eu estou chorando tanto? Será que eu estou andando muito com o Júnior? Glória a Deus, você é um cara quebrantado, louvado seja o nome do Senhor, andar com você, cara. Vai para o quebrantamento, louvado seja o nome de Jesus. Mas o Senhor começou a falar algumas coisas para mim. Ele começou a falar assim, eu quero que alguém chore. Eu quero que alguém chore pela terra. E eu falei com Deus, chorar pela terra. Ele falou assim, eu vou começar a colocar em você um incômodo, cara. Vou começar a colocar nos meus filhos um incômodo que eles não vão mais aguentar essa balbúrdia. Eles vão sentir as minhas dores. Vocês vão sentir as minhas dores. Vocês vão sentir o meu incômodo. Vocês vão sentir como eu olho, como que eu estou vendo tudo isso daqui. Vocês vão falar assim, eu não aguento mais. Eu quero filhos que chorem. E eis que Deus, eu não sei, cara. Eu até falei para a Kátia, Deus começa a fazer uns negócios muito loucos com você. Eu fiquei com umas vontades, faz uns meses atrás aí, de assistir umas pregações, do nada. Passou assim uma pregação do Gregório Macnucci, quem conhece o Macnucci aqui? Então, Macnucci já foi aos céus, outro Enoque, recolhido por Deus, já foi aos céus. E o Macnucci é um americano que viveu muitos anos no Brasil e deu a vida dele pelo Brasil por 3 coisas que eram o ministério dele. Paixão, fogo e lágrimas. Paixão por Jesus, fogo pela presença e choro, cara. E eu comecei a assistir as lives desse cara. E eu comecei a chorar. Porque eu falei assim, Deus, o Senhor perdeu o Macnucci que andava aqui na terra. Eu sei que ele está aí com você, Deus. Mas Deus, é tão bom ver o Macnucci andando na terra. E Deus falou para mim assim, eu quero outros. Eu quero outros. Eu quero você, cara. Você está me incomodando, mocinha. Você. E você. Sabe por quê? Paixão. Paixão. Você tem paixão? Ele quer pegar você. Mais ainda. Coisa louca. Deus apaixonado. Apaixonado por vocês 3. Olha que coisa mais tremenda. Como é bom saber que vocês são dele. Como é bom saber que ele é louco por vocês. Que vocês queimem de paixão. Que vocês reconheçam ele no meio de uma multidão. Quando a multidão não reconhecer ele nas ruas, que vocês o vejam. Que vocês sejam escondidas dos malignos, dos invejosos, mas estejam visíveis à luz dele. Aleluia, paixão, isso aí, paixão. Isso aqui vai dar um reboliço, gente, estou indo para um lado, estou indo para o outro. E Deus começou a falar para mim, eu quero aqueles que choram. Ele falou assim, eu quero, porque tem um versículo lá em Lucas 12 que diz, eu vim para acender fogo sobre a terra, e como eu queria que já estivesse aceso, como eu queria que já estivesse aceso. Gente, ele queria que a gente estivesse queimando, gente. Esse é o desejo dele, cara. Ele queria que nós estivéssemos queimando de paixão por almas, queimando de paixão pela presença dele, desesperados por mais. Ele queria isso, ele falou assim,
Gente, eu vim acender isso em vocês, porque isso está em mim. Vocês são o combustível, eu tenho fogo. Topa? E eu falei, cara, eu tô dentro, cara. Eu tô dentro, cara. Eu tô dentro para qualquer coisa. Ele falou assim, você vai chorar um monte, cara. Deus, quando o Bárbaro vai chorar, vai, cara. Vai chorar, cara. E vai chorar muito, cara. Você vai chorar de desespero, cara. Você vai chorar por um encontro maior. Você vai chorar por ter mais. Você vai chorar por me ver, cara. Por isso, filho, 2:30 da manhã, levanta. Wake up, come here. Ó, pastor, escutei. Vem pro meu lado. Vem aqui, cara. Vem aqui. Vem perto de mim. Ele falou assim, foi muito interessante. Tem um texto que diz assim, vocês sabem, lá em Lucas 12, 54, vocês sabem discernir os tempos baseados nas nuvens. Não me digam que não perceberam a mudança nos tempos e a nova estação que eu inauguro. Vocês conseguem ver até Lucas 12, 54, vocês conseguem até discernir se vai chover, se vai estar calor, muitas coisas pelas nuvens. Não me venham dizer que vocês não estão vendo o novo que eu estou fazendo no meio de vocês. E eu comecei a falar para Deus assim, Deus, dá-me olhos para ver, cara. Deus, eu quero ver, Deus. Eu quero enxergar. Deus, eu quero mais. Deus, você só tem uma chance, Deus. E a chance é, ou abre a porta e o Senhor sai e vai embora, ou o Senhor fica e dá tudo, Deus. Porque eu nunca vou deixar de pedir tudo, Deus. De pedir tudo. Eu quero mais, Deus, eu quero mais. Quanto mais eu me deparo com você, cara, só uma coisa vem no meu coração. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Você quer mais? Você quer mais? Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu dar uma acelerada aqui, gente. Tem um versículo que diz assim, a criação está sujeita à vaidade. Ela espera a manifestação dos filhos de Deus. A terra procura alguém interessada pela terra, pois a criação geme pelos filhos de Deus. Uma vez o André, ele está aqui sentado aqui, esse cara. Às vezes você vai fazer discipulado com as pessoas, né? E você acha, você está numa posição tão confortável. Não, eu vou fazer discipulado com a Jane. Então eu vou ficar mais escutando, né? A Jane que vai estar sob pressão. Eu vou estar numa situação mais benéfica. E Deus chega e vai virando, assim, se aponta o revólver para a Jane, isso. Daí Deus vira assim para você. Quanto eu tenho sido ministrado nos meus discipulados pelos meus discípulos. E quanto eu já fui ministrado por discípulos que eu tive nos meus discipulados. Isso acontece com você? Cara, e o André, quando eu li esse versículo, a criação está sujeita à vaidade, mas espera a manifestação dos filhos de Deus. Uma vez, André, você falou uma frase que eu não sei se você vai lembrar, mas você falou a seguinte frase, a terra, Gerson, a terra já foi visitada. Ele, Jesus, já veio na terra. Então a terra, ela não pode esperar nada menos do que isso. Ela já experimentou ele caminhando aqui. Ela já experimentou ele fazendo seus moveres. Ela já experimentou dele, ele pisou esse chão. Ela não pode desejar nada menos do que isso. Então a terra geme pelos filhos. Você é filho. A terra geme por você, cara. A terra geme por mim. Por quê? Porque você é a manifestação dele, você tem o DNA dele, e é por isso que a terra está esperando homens como eu, como você, mulheres, que vão levar o fogo da presença dele em todo lugar, amém? Eu quero alguém que chore pela terra, ele falou. Eu quero alguém que sinta as minhas dores. Eu quero alguém que aponte o caminho. E aí Deus chegou para mim e falou assim, agora vai lá em Êxodo,
capítulo 13, versículo 17 a 18, que eu quero falar o que eu faço com a rota daqueles que andam comigo, porque eu sou luz para o caminho. Falei, amém, Deus, vamos lá. Êxodo 13, 17 a 18. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava muito mais perto. A terra dos filisteus estava ali, mas Deus decidiu não levá-los por aquele caminho mais perto. Porque Deus disse, para que porventura, em se deparando com alguma dificuldade nesse caminho, e se deparando com as situações do caminho, eles se arrependam, eles vendo a guerra, vendo alguma situação de guerra, eles voltem ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e assim Deus o conduziu. E eu estava pensando nisso, ser conduzido por esse Deus que se manifesta como luz, esse Deus que se manifesta como fogo e que quer mostrar a direção. E daí Deus começou a falar algumas coisas e chegou para mim e falou assim, você sabia que eu tenho meu próprio sistema de GPS? Sistema de GPS, Senhor? Aí, o GPS, aquele que nós usamos para ir de um ponto até o outro. E nós colocamos o nosso lugar de partida e que nós colocamos um destino, um Waze, enfim, Google Maps ali. Eu tenho meu próprio sistema de posicionamento global para você. Deus, que top, hein? Ele falou, você não percebeu ainda, cara? Como é que os passarinhos, como é que eles fazem a migração? Se você pegar um passarinho, inclusive eu vi eles fazendo esse teste, eles pegavam um ganso que ia até o Canadá, do Canadá até os Estados Unidos, e eles colocaram esse ganso na Ásia, o ganso conseguiu chegar até o Canadá. Deus começou a mostrar um monte de coisas assim, e falou assim, e eu quero te falar que o nome do meu GPS para você se chama Espírito Santo. Porque Ele vai te guiar pelo caminho. É Ele que vai trazer a luz e vai te guiar pela jornada. Eu falei, poxa Deus, que legal. Ele falou assim, as rotas às vezes vão trazer muitas surpresas. Às vezes o caminho vai trazer muitas coisas. Muitas vezes eu vou chegar para você e vou perguntar, com ou sem emoção? Às vezes ele pergunta, estilo quando você está lá no Nordeste, vai descer, né? Com o bug, aquelas rampas, aquelas dunas. Você vai lá, entra no bug e o cara dá aquela olhada para você e fala, com ou sem emoção? Daí você, com emoção, né, filho? Daí você quase é injetado do bug, né? Mas vamos lá. É com emoção, é com ele, é com emoção, amém? E eu lembrei de uma situação bem hilária, o Serginho não está aqui, mas eu lembrei de uma situação que uma amiga do trabalho, baseado em chegar até uma rota, baseado em sair de um ponto e ir até um lugar, usando um sistema de rota que ela passou. Ela queria ir para um hotel que fica aqui em Santa Catarina, um determinado hotel, na praia, e ela nunca havia ido. E antes desse hotel, tem um cemitério, uns 100 metros, 150 metros antes de chegar nesse hotel. E eis que ela coloca lá, né, e vai coloca a coordenada do hotel e vai. Quando ela está indo, assim, quando ela chegou na frente daquele cemitério, a voz falou, você chegou ao seu destino. Ela, Deus me livre. Ele falou, não mesmo. Não mesmo. Sabe, eu acredito que o Espírito Santo, ele veio aqui para nos apontar o caminho. E o principal caminho é o caminho da casa, é o caminho do céu. Esse é o principal caminho. Ele veio aqui para te apontar o caminho. Ele veio aqui para estar com você. Tudo está escrito lá em Eclesiastes 3:11. Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Há um anseio, uma inquietação dentro de você. Eu já consegui identificar. Quando eu estou assim muito inquieto, eu falo assim, é saudade de casa. É saudade do teu reino, é saudade do céu, cara. Quando eu vejo que meus piá lá estão tudo meio agitado, aquele negócio, cara, ela está com uma agitação interior, cara, você está com saudade de Deus, saudade de casa, saudade da tua terra, cara. Porque como Abraão migrou, como Abraão foi peregrino aqui, nós somos peregrinos aqui. Por sinal, meu nome é Gerson. A tradução, eu sempre fui um cara que
Tipo assim, antes de eu ter esse encontro com Deus, eu sempre fui um cara, eu fui me encontrar assim com Deus com 20 e tantos anos de idade, e até essa época eu passei por tantas coisas, mas eu tinha um negócio assim que eu chegava e falava, cara, não é possível, eu não posso ser daqui. Não pode, cara, eu acho que eu sou um ET, não é possível, eu não sou daqui. Luiz, eu não sou daqui, porque há tempos eu tenho picos de alegria e muitos picos de depressão. Parece que as minhas alegrias, elas são tão pontuais, e de repente já vem, ó. Então eu estou alegre, eu estou aqui, estou festando, estou aqui, enfim, tocando terror, mas eu sei que a depressão, e vai ser uma baita de uma vala, ela está ali a 500 metros, que seja 1 quilômetro, 10 quilômetros, mas ela está ali e eu vou descer feio. Então eu vivia assim, eu falava, cara, não é possível, eu me sinto parcialmente feliz aqui. Eu não consigo, no meio dessa galera, parece que está todo mundo feliz, e parece que eu sou o cara, o único que não está feliz aqui, eu tenho picos de felicidade. Até que eu fui ver o meu nome no hebraico. Meu nome é Gerson, no hebraico é peregrino em terra estranha. Cara, quase um ET. Filho, você não é daqui, você vai se sentir bem aqui como, cara? Você vai se sentir parcialmente bem. Mas há uma bússola, há algo que te aponta para o norte, que te aponta para o Cristo, que te aponta para Ele, que te aponta para o céu, que é o Espírito Santo, que diz, vem para casa. Como Abraão migrou, nós temos que migrar. E migrar para onde? Nós estamos migrando para lá, gente. Migrando para lá, migrando para o lugar do encontro. Glórias a Deus. Esse instinto, esse desejo interior, lá em João 14, o Senhor Jesus Cristo respondeu a ele. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Mas eu vou lá, vou preparar-vos um lugar. E quando eu me for, e vos tiver preparado um lugar, eu virei de novo e vos levarei para mim. A fim de que onde eu estiver, vocês estejam também. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, não percebe, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós vivereis. Ei, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Sabe, o Deus que enviou o Consolador, o Deus que disse, eu vou, mas eu não vou deixar vocês só. Eu vou, mas não vou deixar vocês sem fogo. Eu vou, mas não vou deixar vocês sem direção. Eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Esse Deus, a palavra ainda diz assim lá em Isaías 30, contudo o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos que neles esperam. E os teus ouvidos, ouça bem, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está detrás de ti, dizendo, esse é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Esse é o caminho. Há um destino final, o céu. Mas, gente, a gente vai passar por muitas aventuras aqui. Você quer com ou sem emoção? Você quer com ou sem emoção? Com ou sem emoção? Cara, é com emoção, filho. Você falou, cara, você tá louco, cara. Você 54 anos de idade querendo com emoção. É com emoção, cara. A emoção da presença, a emoção dele junto, a emoção de andar com ele, a emoção de sentir ele. Gente, hoje de manhã eu fui na panificadora, hoje de manhã não, foi ontem. Ontem eu fui na panificadora e tinha uma senhora assim, toda encurvada assim na panificadora. E eu fiquei olhando aquela senhora assim, toda encurvada assim. Olhei para ela assim, uma velhinha, sabe? Ela estava também com uma menina especial do lado, assim, né? Eu fiquei olhando para ela, assim. E ela foi pegar um queijo, eu vou pegar um queijo.
Aí fui atrás dela. Daí ela foi pegar não sei o que, eu vou pegar não sei o que. Fui atrás dela. E ela foi indo, daí eu olhei para ela assim, bom dia, senhora. Ela, bom dia. Eu, como é bom um cafezinho de manhã, né? Ela, é super bom. Daí eu falei algumas coisas para ela. Aquilo que engraçado. Você vem bastante aqui? Pode ser as 3. Primeira vez? Vem bastante aqui. Que legal. Que bom. Que bom. Eu vi a tua identidade. Dessa moreninha aqui. É. Você, olha que interessante. Retém o que é bom. Mas pegue a sua identidade, quando você chegar em casa, olhe para a sua identidade e fale, tchau, identidade. Você não vai ser a mesma. Sabe o que é isso? Você vai dar um tchau para você. Quem está aqui. Vai ser uma delícia. Você vai ver você indo embora e você vai cantar aquela música. Vai com Deus. Mas o que vai embora? O pesado, o que não está legal. Você vai vendo, saindo pela portinha assim, e você vai falar assim, ó. Adiós, muchacho. Hasta la vista, baby. Faz isso quando você chegar em casa. Pega a sua identidade, olhe para a sua identidade e fale assim, ó. Já vou começar a dar tchau para você. Porque essa identidade vai mudar. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Deus, o Deus que mostra destino, que mostra rotas. O problema, o que acontece durante a rota, gente. O problema é o que a gente põe durante essa travessia, durante esses caminhos. Quando Israel saiu do Egito para Canaã, eles esperavam que fosse uma rota bem curtinha. Era logo ali, era usar a rota tradicional, a rota que todo mundo usaria. Mas essa rota era o caminho dos filisteus, ia dar na terra dos filisteus. E eis que Deus fez o povo seguir por uma rota inimaginável. Deus vai lá, pega o povo e põe numa rota totalmente aos olhos humanos furada. Uma furada verdadeira. Essa rota não fazia sentido, mas Deus fez com que eles tomassem aquela rota porque Deus queria derrubar os inimigos deles. E eram inimigos que poderiam, se eles fossem pela rota normal, virem por trás, os egípcios, e poderiam inclusive vir pela frente, que seria os filisteus. E Deus vai lá e troca a rota dele. Quantas vezes Deus trocou a tua rota? Quantas vezes Deus trocou a minha rota? Quantas vezes Deus pegou e colocou assim, recalculando-se, Deus, você está de brincadeira. E ele coloca assim, recalculando a rota. Se Jesus, agora, vou ter que virar. Você lembra, irmão, quando a gente foi viajar, nós alugamos um GPS, gente. Eu não conseguia configurar o GPS falava em italiano. E ele era muito lerdo, então ia chegando assim, aquela bifurcação, assim, aquele monte de ponte, túnel, aí Jesus, fala de uma vez, cara. E ele, ala sinistra, ala a destra, né? Cara, que terror, cara, que terror. Às vezes Deus vai mudar a sua rota, cara. Deus vai mudar a sua rota. E às vezes Ele vai colocar uma rota para você que você vai falar assim, não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. Deus, eu queria o caminho curto. Deus, a Canaã está ali. Por que você está me fazendo essa volta? E Deus chega para você e fala assim, cara, eu estou fazendo você dar essa volta, cara. Para acabar com o teu inimigo que vem por trás e que vem por adiante. Eu estou fazendo isso e você vai entender. E você vai entender.
Moisés devia estar com uma pressa tremenda para chegar em Canaã. Uma pressa tremenda, ele estava com 3 milhões de pessoas, alguns supõem, imagine, detalhe, né, com 2 Porto Alegre, né, Curitiba aqui também, não sei quanto, está com 2 já, né, uma Curitiba e meia, imagine, e Deus, ele com uma pressa tremenda de chegar ao destino, e Deus falou assim, não vai ser assim não, cara, mudou a rota para você, mudou a rota para você. E daí eu imagino Moisés, que Moisés poderia ter chegado e falado para Deus assim, Deus, eu estou com pressa, lembra? Deus, os inimigos nós deixamos para trás, por que não pode ser rápido? Por que você não responde à minha pressa? Você já passou por isso? Deus, eu estou com pressa. Eu estou com pressa, Deus. Deus, até eu, pangarezinho aqui, estou vendo o destino, Deus. Eu estou com pressa, Deus. Está ali o destino, você não está vendo, Deus. Por que você não responde? E Deus chega e fala assim, é porque eu preciso proteger a tua vanguarda, a tua retaguarda, amado. Eu preciso proteger você dos seus inimigos. A Bíblia nos ensina que nós podemos fazer planos, mas quem confirma é o Senhor, a última palavra é dele. Lá em Números 11, 23 está escrito, o Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Cara, eu mudei toda a sua rota, eu mudei o seu caminho. Eu coloquei você num caminho que você falou, cara, esse caminho aqui é uma furada, mas agora você vai ver se a minha palavra vai se cumprir ou não. Agora você vai ver se eu sou homem que minta. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Agora, Moisés, agora você vai ver se a minha palavra se cumprirá ou não. Agora ele está falando para você, você vai ver, a sua rota está diferente, você não está chegando no ponto, você está, Deus, vamos aí, filho, cara, olha aí, acelera, filho, acelera e pisa, vamos aí. Ele está falando assim, calma, filho, e você vai ver se a minha palavra vai se cumprir ou não, você vai ver, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Lá em Êxodo 14, de 2 a 3, ele chega e fala o seguinte, além de eu mudar a sua rota, fazer você ir pelo deserto, ele chega para aquele povo e fala assim, chega para Moisés e fala assim, diga aos israelitas que mudem de rumo, retrocedam e acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, acampem-se à beira-mar de fronte de Baal-Zephon. Cara, o negócio já está lascado. Você já nos deu uma rota de passar pelo deserto. Você já nos deu uma rota completamente inusitada. E ainda você quer que a gente retroceda no meio dessa rota, que mude de rumo e que vá para Pi-Hairote? E Deus chega e fala, Gente, sabe o que significa Pi-Hairote? Era chamado beco sem saída. Você já estava no deserto, e Deus falou assim, você já estava no deserto, não estava no caminho tradicional, e Deus falou assim, vai lá para Pi-Hairote, o beco sem saída. Atrás, Migdol, montanhas impossíveis de serem passadas, na frente o mar, mais os inimigos lá, do outro lado os inimigos, Deus levou para um beco sem saída. Lugar intransponível. Mas Deus, gente, Deus é estrategista, amém? Deus é estrategista. Quando o povo se acampou ali naquele lugar, lá em Êxodo 14:3, está escrito um negócio que eu nunca havia percebido. Em Êxodo 14:3 diz assim, o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, estão cercados pelos desertos, estão desorientados. Tudo o que eu quero é que Faraó pense isso, que você está desorientado. Tudo que eu quero é que os seus inimigos pensem isso, que você está desorientado. É tudo que eu quero.
Sabe para quê? Para eu tratar com seus inimigos. É tudo que eu quero. Que ele pense que você não sabe para onde vai, aí ele vai vir aqui para te pegar. Glórias a Deus. E eis que vai lá, está lá o povo no deserto, no meio daquele beco sem saída. Eu comecei a imaginar que Moisés poderia ter feito uma votação. Antes de passar por essa situação, Moisés poderia ter chegado e falado assim, gente, é o seguinte, quem aqui propõe a gente sair fora disso daqui pelo caminho dos filisteus? O caminho mais curto. Alguém propõe? Cara, imagina que 3 milhões de pessoas, se tivesse 3 milhões e um ali, né? Vamos por esse caminho, vamos por esse caminho. Gente, Deus não estaria naquele caminho. Porque nesse caminho do deserto, ele mandou fogo para iluminar durante o dia. Ele mandou nuvem para proteger durante o caminho. Nesse caminho do deserto, ele falou assim, eu estou aqui. Então o Senhor colocou no meu coração assim, Êxodo capítulo 13, nós estamos falando muito de Êxodo, versículo 20. Quando você obedece, Deus se compromete. Deus se compromete. Deus vai lá e se compromete com eles falando, durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. E durante a noite, uma coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar, quer de dia, quer de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Agora, se eles teimassem em ir pelo caminho que eles queriam, não ia ter fogo, não ia ter coluna de fogo, não ia ter nuvem, não ia ter anjo, ia ser por sua própria conta e por a sua própria vontade. Então, durante essa madrugada, às 2h30 da manhã, quem estava acordado aqui às 2h30 da manhã? Pode baixar o braço, pessoal. Já entendi. Já entendi. Essas 2h30 da manhã, o Senhor chegou para mim e falou assim, quer ir pelo teu caminho ou quer ir pelo meu? Júnior, ainda que você vá pelo meu caminho, e o meu caminho faça com que você pare num beco sem saída, e o seu caminho seja uma fria verdadeira aos olhos humanos, se a minha presença estiver com você, você está feito. Qual caminho você escolhe? E eu comecei uma queda de braço com Deus. Madrugada, foge o sono, é tão bom que estás aqui, Senhor. Eu falei assim, Deus, eu queria falar algo para o Senhor. Eu não sei se o Senhor sabe. Deus, eu tenho 54 anos de idade, o Senhor sabe? O negócio tem que ser um pouquinho mais rapidinho para mim, Deus. Deus, ela é uma menina, tem todo o tempo do mundo, glória a Deus, dá uma glória a Deus, irmão. Amém, é isso. Aliás, Deus, tenho 54 anos de idade, Deus, o Senhor está entendendo? Comigo ou sem mim pelo caminho? Você escolhe. Sabe, eu tenho estudado hebraico durante muito tempo. O hebraico ele é incrível. Ele tem algumas palavras. Tem algumas palavras que tem, tipo assim, são 5 ou 6 significados para uma coisa. Por isso que às vezes complica. Tipo assim, vestir, por exemplo. Cara, vestir joia é uma palavra. Vestir gravata é outra palavra. Vestir tênis é uma palavra. Vestir roupa é outra palavra. Você tem que decorar 5 palavras diferentes para vestir. Mas existem palavras, algumas palavras, que elas são únicas para algumas situações. E tem uma palavra que se chama chamar, ouve. Ouve. Tem até uma oração. Shama Israel, Adonai Ehad, Adonai Eloheinu. Ouça Israel. Adonai é um só Deus. Adonai é o nosso Deus. Só que a palavra chamar, ouça, ela também é a palavra usada para obedeça.
A mesma palavra que nós temos diferença, ouça e obedeça, no hebraico é uma só, chamar. Chamar é ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. E eis que ele chega para mim e fala assim, vai ouvir? E eu tenho uma vez eu ganhei umas fitas com os nomes de Deus, de uma pessoa que ela fez por um evento chamado Encontro com Deus, e eu falei, cara, eu quero esses nomes aí. Eram todos os nomes de Deus, era uma cortina assim com os nomes de Deus. A gente queria que as pessoas que passassem embaixo daquela cortina fossem impactadas por aquele nome. E elas parassem, lessem aquele nome de quem é Deus, de quem é o Deus que elas estão ali, o que é Deus. A gente queria que elas tivessem esse contato com aquilo. E eu peguei aquela cortina para mim. E ele falou para mim assim, vai ouvir, e eu dou uma olhadinha, viro para o lado assim, dou uma olhadinha para a cortina assim, e o primeiro nome que estava naquela cortininha assim era Jeová Shammah. O Deus que ouve, o Deus presente, o Deus que está aqui, o Deus que está junto de você, Jeová Shammah, filho, Jeová Shammah, ouve ou não ouve. Só que eu já sabia que a tradução de Jeová Shammah era ouve e obedece. Jesus, Pirairote, beco sem saída, Jesus. Beco sem saída, filho. Mas se eu tiver nesse teu beco sem saída, cara, você tá feito, cara. Eu estando lá, cara, ninguém te segura. Eu estando lá, você tem o meu favor. Eu estando lá, eu vou na tua face. E Deus chegou para mim e lembrou mais uma palavra de hebraico. Deus chegou e falou assim, panim. Eu sim, panim, face. Eu sei o que significa, face. Deus é tremendo. Quando Deus me deu esse versículo aqui, e Deus ia adiante de Israel, com uma coluna de nuvem. Cara, se você vai dar uma olhada lá na Bíblia em hebraico, essa palavra adiante, Deus ia adiante do povo, essa palavra adiante está escrito panim, face. Sabe o que significa? Para eles, tudo que está à sua face vai adiante de você. Tudo que está ali na sua face está indo adiante de você. Quando a sua face está voltada para Deus, Deus pula na sua frente, amado. Deus vai na sua frente, você vai estar olhando para Ele. Panim, panim. E eu comecei a ferver por dentro. E Deus ali, e eu fervendo por dentro. E Deus falou mais para mim. Êxodo 14, 13. Eu fui lá, beleza, Deus, Êxodo 14, 13. Tá, o que tem Êxodo 14, 13? Estava escrito assim, ó. Não tenham medo. Olha o que Deus está falando para você. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes entregará hoje. De novo. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Quando você abre a Bíblia em hebraico, é tremendo. Você vai ler esse texto lá de Êxodo na Bíblia em hebraico, lá e você vai ver o seguinte. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Ali, onde tem a palavra livramento, a palavra que significa livramento, sabe qual é? Yeshua. Não, é pouco. Aleluia! Pode dar glória? Glória! Glória! Olha só. Yeshua significa salvação, livramento. Então lá está escrito assim, ó, não tenha medo, dona Maria. Não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo da rota, não tenha medo, Rafa, não tenha medo.
Não tenha medo. Sabe por que não tenha medo? Por quê? Porque hoje você verá, fique firme, você verá a Yeshua. Alguém está aqui? 2:30 da manhã. Vem Deus, você acorda um caboclinho. Fala, sabe para onde ir, né? Tá no beco de sem saída, né, filho? Não tenha medo. Hoje verás Yeshua. Ali cantarei o xeragabacereres. Não tem para comprar em supermercado, gente. Se esse tipo de coisa que acontece tivesse para comprar em supermercado, cara, e esse foxzinho vermelho que eu tenho para comprar um monte? Não tem para comprar em supermercado. É na intimidade com o fogo. É na presença, é no querer mais, é no desejar mais, é no estar desesperado por mais. Que Ele vem. Que Ele vem te encontrar. Que Ele vem na tua rota. Que Ele venha diante de você. Que Ele vai estar perto, que Ele vai estar iluminando. Que Ele passa no seu caminho e diz, cara, é que se os pensamentos que eu tenho sobre você, cara, eu amo esse versículo. Pensamentos de paz, cara. Pensamentos de paz para dar para você o fim que você espera. Oh, aleluia! Porque nunca se viu um Deus igual a esse que trabalha por aquele que neles esperam. Esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus. Eu preciso terminar. Muito rapidamente. Sabe, às vezes Deus muda as rotas do nosso caminho para que a gente encontre os feridos no caminho. Para que você encontre os necessitados no caminho. E aconteceu um negócio, vou contar rapidamente esse testemunho. Agora, aí algumas semanas, foi o Yom Kippur, que os judeus estavam comemorando a data muito importante, a data mais importante para eles, onde um país para eles se autoexaminarem, para eles pedirem perdão, e para eles buscarem ao Senhor, fazerem jejuns. E eu pego carona todo ano com esse evento. Eu falo, ok, Deus, eu não sou judeu, mas eu gostei disso daí. Esse país vai parar, eu vou parar também. Eles vão te buscar, eles vão dobrar o joelho deles, eu vou dobrar o meu, filho. Eles vão lá, eles vão se examinar, eles vão pedir perdão. Estou dentro, vou me examinar de cima para baixo, da esquerda para a direita. Eu estou em todas, Deus. E eu fiz de novo. E eu faço a minha família fazer, vocês estão juntos. Onde eu vou, cara, viver comigo, a Kátia precisa ganhar uma taça. Tipo assim, eu vou fazer francês, filha, você vai fazer francês junto. Mas por quê? Porque o Tata disse, vem, mon chéri, mon amour. Vamos, cara, vamos junto. Você está junto comigo em todas as coisas. E eis que eu estava vendo essa situação e Deus me dá o outro versículo. Ele vai lá e deu lá uma parábola que está em Lucas capítulo 10. A parábola do bom samaritano. Quando você está numa rota e Deus muda uma rota tua para você se encontrar com feridos. Rapidamente, lá em Lucas capítulo 10, diz a parábola do bom samaritano contada por Jesus, que diz, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando-o quase morto. Se foram deixando quase morto, aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu aquele homem ferido, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas vindo um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximando-se, e fachou-lhe as feridas, derramando nelas vinho, óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. Gente, eu descobri que Davi é um bom samaritano também.
O Senhor me colocou lá naquele texto, eu não vou ler o texto aqui, quando Davi saiu numa batalha com o seu povo, com todos os seus homens, eram muitos homens, eu acho que 600 homens, de uma cidade chamada Ziglag. Ele deixa seus filhos e suas esposas dessa cidade, e quando eles voltam, a cidade tinha sido incendiada, os filhos deles tinham sido levados, as mulheres tinham sido levadas e tinham levado tudo da cidade. E eis que ali eles começam a chorar, e começam a se desesperar, porque perderam os filhos, perderam as esposas, perderam tudo. E eis que Davi toma uma atitude. Davi vai lá e busca ao Senhor. Diga, busca ao Senhor. Amém, glória a Deus. E Davi chega e fala assim: Senhor, devo perseguir os amalequitas? E Deus diz, vai atrás deles. E Davi começa a perseguir os amalequitas naquele deserto. Quando Davi se depara com um homem egípcio, ferido, caído no meio do caminho. Ai, gente. E esse homem, começa a chorar, é terrível. E esse homem, ele estava muito mal. Diz que estava 3 dias ali sem tomar água e sem comer. O que Davi faz? Davi podia chegar e falar assim: filho, se lascou. Nós estamos atrás dos nossos filhos, das nossas esposas. Cara, você é um só. Cara, tem coisa mais importante para fazer, cara. Desvia pelo caminho. Ficou. Não, Davi vai lá, pega o cara, cuida do cara, dá alimento para o cara, começa a tratar do cara e de repente o cara começa a se recuperar. O cara se recupera e é esse ferido na rota que daí se recuperando diz para Davi: eu sou um desses povos, eu vou levar vocês pela rota certinha e vocês vão chegar certinho onde eles estão. Tudo porque Davi não deixou um ferido para trás. Tudo porque Davi se importou com um pequeno. Eu vou terminar. Nesse Yom Kippur, tem uma das coisas, até o Jean citou isso numa live deles, que eles fazem. O Jean citou isso, né? Algumas coisas que eu estou falando aqui. Eles fazem caridade também, nessa época do Yom Kippur. E eu, cara, eu estou dentro. Ah, eles fazem caridade? Legal. Vou fazer caridade também. Ótimo. Está agendada aqui mais uma data para fazer caridade. E daí, eis que eu cheguei lá, peguei uma certa quantia no meu bolso e falei assim: Deus, eu estou a fim de dar um cordeiro. Aí, tipo assim, vamos lá, né? Eu sempre faço isso. Vou lá no Mercado Livre, quanto custa um cordeiro? Tanto, beleza? Puf, no bolso. Para quem vai ser o meu cordeirão? E eu só fico olhando. E fui buscar a Deus. De repente eu estava andando na rua. Opa! De repente eu estava andando na rua. É você, né, Rafa? Ei, Rafa. De repente eu estava andando na rua assim e tinha um gari, gente. Um gari limpando a rua. Ele estava limpando a rua ali com aquela roupinha laranjada, tal, limpando assim, não sei o quê. Eu olhei para ele e falei assim: tá aí. Falei para ele assim: ó, eu queria te dar algo, mas quem mandou dar isso para você foi Jesus. Ele ficou olhando assim para mim, assim, parou, segurou a vassourinha assim. Eu peguei e dei aquele massinho de dinheiro. Quando ele olhou aquele maço do dinheiro, gente, ele olhou assim e falou para mim: sim, Jesus está dando para você isso. É um presente dele para você. Cara do céu, ele começou a dançar com aquela vassoura, gente. Ele começou a levantar aquela vassoura para cima, ele começou a falar assim: bendito seja o Senhor que enviou o servo dele para me abençoar. Bendito seja o Senhor que se lembrou de mim. Bendito seja o Senhor que hoje vai dar algo para minha família em casa. Bendito seja o Senhor que fez alguém passar aqui e olhar para quem era pequeno. Bendito seja o Senhor. Falou isso. E, cara, ele começou a dançar com aquela vassoura, ele levantava a vassoura, levantava aquelas notinhas para cima, assim. Eu não sei quem que recebe mais. Quem recebe ou quem dá. E eu voltei para casa. E eu falei assim: obrigado, Deus, porque eu não desviei o caminho.
Obrigado, Deus, porque eu não achei que era só mais um. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. O Senhor marcou um encontro com você hoje aqui, meu amado. Queria que você ficasse de pé. Os músicos podem vir. Vamos lá. Louvado seja o nome de Jesus o grande. Aleluia. Oh, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus. Eu escutei o testemunho de uma pessoa que ela estava em depressão profunda. E eis que ela pegou o carro dela e ela precisava chegar até um determinado hotel. Estava frio, ela estava em Porto Alegre. Estava frio e ela colocou no GPS para chegar até esse hotel. E eis que o carro dava volta, dava volta, dava volta, dava volta e não chegava nunca. Levou ela até uma favela. E quando ela estava nessa favela, o Espírito Santo chegou para ela e falou assim: veja, olhe. E ele olhou, havia um casal num ponto da rua, levantaram uma plaquinha assim, aquelas plaquinhas fome, fome. E ele ficou olhando aquele casal, e de repente ele baixou o vidro, pegou a primeira nota que ele viu no bolso, e disse que saiu uma nota de R$100, ele deu aquela nota de R$100 e falou assim: é o presente que Jesus está dando para vocês. E diz que aquele casal chegou e falou assim: nós vamos comer. Nós vamos poder comer. Diz que aquele casal sorria, todo sentado, sem roupa, pulava para cima, se abraçavam, não se importaram com quem passava, não se importaram com nada. Tal qual aquele hominho de lá, levantava aquela vassoura e só adorava o Rei dos Reis. Nós estamos aqui num lugar onde um lugar propício para que nós o adoremos. Nós não estamos numa rua, ainda que estivéssemos, nós estamos aqui num lugar propício para adorar ao Rei dos Reis, para levantar os nossos braços, as nossas vassourinhas, e para dizer: vem Deus, vem, nós te adoramos, nós te bendizemos, Deus. Nós não queremos passar adiante, Deus. Então começa a pedir, Deus. Fale: Deus, me dá um coração, Deus. Me dá um coração que se importe, Deus. Me dá um coração de carne, Deus. O Senhor me deu uma última palavra essa madrugada. Ele disse: não é a minha palavra fogo. Não é a minha palavra fogo. Aquela que quebra a pedra mais dura. Senhor, começa a quebrar, Senhor. Quebra os corações, Deus. Deus, nós não queremos, Senhor, nos perder nas nossas rotas, Deus. Deus, nós não queremos, Senhor, nós não queremos atravessar os caminhos. Deus, nós não queremos deixar, Senhor, aquilo que está arrebentado para trás, Deus. Nós queremos ter olhos para ver. Coloque a mão no teu coração, fale: Deus, me dá olhos para ver, Deus. Hoje, quando eu estava aqui, eu tive uma visão e Deus colocou assim: cara, estende a tua mão. É a segunda vez que isso acontece. Põe no meu coração. Eu quero pôr a minha mão no seu coração. Deus está a fim de colocar a mão nos corações aqui, amados. Mão nos corações. Mãos nos corações e dizer: vive, vive, vive. Recebe de mim, recebe do meu fogo, recebe da minha presença, recebe luz no seu caminho, recebe do meu conselho, recebe do meu cuidado. Finalmente, ao esse homem dar esse dinheiro para esse casal, ali naquele carro, ele chegou à seguinte conclusão. O Espírito Santo ministrou ele, dizendo: você pode ser curado da depressão através de uma ação. Você pode ser curado da depressão através de uma ação boa, por se importar. Deus quer pessoas que se importem com a terra. Deus quer pessoas que se importem, que se importem. Um
dia, quando chegarmos ao céu, Ele dirá: você alimentou um pequenino na sua jornada. Na verdade, quem você estava alimentando era a mim. Eu quero alimentar o Senhor. Eu quero alimentar o Senhor. Eu quero. Quando você visitou os órfãos e as viúvas, os encarcerados, quando você deu, quando você parou na sua jornada, quando você prestou atenção, a jornada não é só sua, é de todo mundo. Você estava dando a Ele.